Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. Na terceira semana da Quaresma, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridades para interpretar a lei de Moisés. Por isso, devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer um dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas longas com trechos da Escritura nas testas, nos braços e põem umas roupas longas e franjas nas mangas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deveis que vos chamam de guias, pois só um é vosso guia, o Cristo. Pois, pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, hoje nós estamos aqui nesse Evangelho e há um conflito, digamos assim, um conflito entre a realidade de Cristo e a realidade dos fariseus, dos mestres da lei. Cristo mostra com clareza para os seus discípulos, dizendo, não tirando a autoridade, é muito bonito que o nosso Senhor, em primeiro lugar, reconheceu a autoridade dos mestres da lei, dizendo que eles têm a autoridade de interpretar a lei mosaica. Eles têm autoridade. Porém, observem o que eles fazem e o que eles dizem, mas não os imiteis. Olha como é interessante. Mas não os imiteis. Por quê? Porque eles colocam fardos pesados nas costas dos outros, mas não são capazes de sequer com o dedo mover o mesmo que fez. Ou seja, a coerência que Jesus cobra desses homens para mostrar para os seus discípulos
o que de fato ele quer e como ele quer. Então nós somos hoje chamados a entrar nesse conflito, e que é um conflito muitas vezes que nós podemos ter alguma pessoa que nos é uma autoridade, porém não age como se deve ou deveria agir. Então eu estou liberado para não fazer a orientação segundo ele está me dando, porque ele não está vivendo aquilo. É claro que nós não podemos julgar e não devemos julgar. Mas observe, se alguém está pregando um belo de um grande pregador, mas que você sabe que a vida dele não é nada daquilo que ele prega, então você está liberado a não seguir esse grande pregador. Então nós somos hoje observando que Jesus está dizendo exatamente isto. Muitas vezes, amados filhos, nós somos pessoas terríveis, terríveis. Exigimos coisas dos outros que nós não somos capazes de fazer. Exigimos postura do outro que nós não somos capazes de fazer. E não é por capacidade de dificuldade, não. É porque nós não queremos fazer, mas exigimos que outro faça. Certo dia, na comunidade, conversando com o fundador, eu dizia para o fundador para ter muito cuidado com as regras de vida, porque muitas vezes nós queremos fazer regras de vida que para o outro que é impossível o outro viver, porque é impossível também de nós vivermos. Então, muitas vezes a gente fica colocando regras e mais regras, dificultando a vida espiritual do outro. Porém, nós temos que observar para não usarmos de farisaísmo. E o fundador logo entendeu que não deveria colocar regra em cima de regras. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente coloca um fardo nas costas do outro. É exatamente o que Jesus está dizendo. Assim Jesus está dizendo para os seus discípulos e para aquela multidão. Olha que conflito foi, Não foi nada de segredo, não chamou no cantinho. Chamou a multidão para si e os seus discípulos e mostrou, olha aí como é que são os fariseus. Eles têm autoridade, porém não utiliza da autoridade para o bem da própria alma e para o bem do outro, porque se sacrifica a vida do outro, eu não estou fazendo bem. E aí ele diz o seguinte, interessante que vai dizer assim, no mundo não chameis ninguém de mestre, um só é vosso mestre, todos sois irmãos. Então, se temos uma autoridade, a autoridade do Papa, por exemplo, ora, o Papa é o servo dos servos. E o próprio Papa dizia uma vez, quando dava o palio para os cardeais, ele dizia o seguinte, que isto aqui não seja para vocês um lugar de se achar melhor do que os outros. Não, que isso aqui seja um sinal do serviço ao outro. O serviço ao outro. Então, o Papa, quando fez os cardeais, e quando ele deu o palio aos cardeais, ele dizia exatamente isso. Que você seja o servo, não é para ser melhor. Então, quando Jesus diz, não chameis ninguém de mestre, porque ele é o mestre e os fariseus, os doutores da lei, não o tinham como mestre. Por quê? Porque a realidade de Cristo não era a realidade deles. Então, para eles, Cristo não era o mestre, porque Cristo não gostava de ser elogiado, por exemplo. Quantas vezes Jesus, que tentaram fazê-lo rei, ele saiu de perto. Saiu logo de perto. Então, muitas vezes, nós vamos
nos deixando nos endeusar, entre aspas, né? Nos endeusar. Olha que padre maravilhoso, olha que coordenador maravilhoso, olha que fundador mais santo, olha que fundadora mais santa. Nós gostamos muitas vezes desses elogios ou massagear o nosso ego, quando na verdade a missão nos pede simplicidade. Quem foi exaltado será humilhado, porque já é humilhação grande quando a gente olha para a vida de Jesus e não somos aquilo que ele é. Quando nós olhamos que Jesus é humilde e nós não somos humildes, nós nos sentimos humilhados, ou deveríamos nos sentir humilhados, porque ele é o nosso mestre e nós devemos copiá-lo em tudo. Então é muito interessante hoje a palavra de Deus para nós. Não chameis ninguém de pai. O que é isso? Deus nos deu a vocação aqui na terra, pais terrestre, e é bonito. Nós temos, quando a pessoa assume essa paternidade, e é muito bonito. Você também pode ser pai espiritual, né? Eu tenho muitos filhos espirituais, são todos meus filhos, me chamam de pai, a maioria deles me chamam de pai, eu fico todo feliz com isso, bom, enfim. Mas nós não podemos tirar a graça do pai maior, né? O pai maior, né? Nós temos que imitar o pai. Então eu não posso ser esse pai que ofusca o pai maior. Então, não chame de ninguém de mestre, não chame ninguém de pai, porque Jesus é o mestre, porque o pai é pai. Porém, Deus nos deu a graça de termos a paternidade espiritual e a paternidade física, né? Porque geramos filhos fisicamente e geramos filhos espiritualmente. Porém, que nós sejamos o rosto desse Deus, porque não é possível estar na igreja ou tentar ser da igreja ou ser da igreja para uma autopromoção, para ser maior ou melhor do que quem quer que seja. Assumir um cargo na igreja deve ser o assumir o serviço na igreja. Não é para se vangloriar ou para lucrar com a igreja. A igreja não é o lugar do lucro, é o lugar da manifestação do amor de Deus. E se alguém não consegue entender isto, alguém não consegue compreender isto, alguém está no lugar errado. Não está servindo, mas está se servindo da igreja. Então, irá responder diante de Deus pelos atos, porque é um ato farisaico. Né? Gosta de ser elogiado, gosta de grandes banquetes, gosta disso, gosta daquilo, mas em nenhum momento Jesus disse, aí ele gosta de servir o mais próximo, gosta de servir o irmão, gosta de ajudar o irmão. Tudo o contrário do nosso Senhor. Então que hoje nós possamos observar a palavra de Deus, encararmos essa palavra de Deus como uma realidade da nossa vida e vencermos tudo isso que Jesus disse. Cuidado com os mestres da lei e não faça aquilo que eles fazem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa para cuidar de sacerdotes, nos ajude, nos inspire, nos mostre o que fazer, como fazer, para cuidarmos de sacerdote, inflama esse carisma do zelo pelo sacerdote, que São José, esposo de Maria, nos sustente para que possamos viver a gratuidade do amor de Deus
e na obediência a este amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.